Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro AbaCast. Esse vai ser um podcast específico sobre as ministrações que foram feitas aqui na Comunhão Cristã Umuarama. A gente vai pegar todas as pessoas que ministraram, para elas compartilharem um pouquinho mais sobre a intenção da ministração, quais os principais pontos para que possa abençoar ainda mais sua vida. E estamos aqui com o nosso pastor sênior, Paulino Novaes. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado daqui. Então vou abrir para ele se apresentar primeiramente e aí a gente começa a falar da ministração. Pode se apresentar. Olá, eu sou Paulino, da Comunhão Cristã Umuarama, e é uma satisfação estar aqui para ministrar o seu coração através da mensagem que foi ministrada ontem no domingo. E para quem ainda não sabe, ele é meu pai, então hoje eu vou entrevistar meu próprio pai a respeito da ministração dele, tá bom? Então vamos lá. Pai, primeiramente, qual que foi a intenção dessa ministração? Se puder compartilhar primeiro o tema, ou qual que foi o título da mensagem? O título da mensagem foi Como Viver em Paz. E o que mais me motivou é ver muitas pessoas vivendo uma vida sem paz, vivendo uma vida de conflito. Então essa foi a principal motivação. E sabendo que existiu uma origem desse conflito e existiu a origem da paz, né? O conflito ele se deu quando o homem estava na presença de Deus, Adão e Eva. Deus ele criou o jardim, ele fez um jardim no Éden e ele colocou Adão e Eva. E Adão ele tinha o privilégio de ter Deus na sua própria casa para ministrá-lo todos os dias por volta das 18 horas, no pôr do sol, Deus estava lá. Então chegou um dia que Adão ele simplesmente vira as costas para Deus, ele deixa de confiar em Deus e ele começa a confiar em si próprio e na palavra que Satanás tinha dito para Eva, né? Todos conhecem essa história, então eu vou pular essa parte. E então o homem tinha paz com Deus, ele tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, e quando ele decide se afastar de Deus, ele perde essa paz e aí gera um conflito interno na vida do homem. E esse conflito interno é que gera todos os outros conflitos externos. Então essa foi a motivação. Lembrar que é possível hoje ter essa paz através da obra de Cristo Jesus na cruz. Porque Jesus veio resgatar essa posição de justiça, essa posição de paz, essa posição de alegria que o homem perdeu quando estava no Éden e decidiu se afastar de Deus. Sim. Essa foi as motivações. E a intenção, na verdade, nesse sentido, também analisando o que o senhor falou, é que o ser humano tem dentro de si uma necessidade de viver em guerra, talvez. Seria isso que o senhor disse, assim, que a pessoa sem Cristo, ela gosta de estar sempre em conflitos, ela que gosta, ou vem da essência, vem do pecado? Então, por exemplo, aqui, como eu disse, a origem do conflito foi a separação do homem de Deus através do pecado. Certo. Porque a separação do homem de Deus gerou no homem um medo. Então, tanto que Deus, quando ele, certo dia, depois do que Adão pecou, que Deus veio conversar com o homem, ele perguntou: Adão, onde estás? Então percebe que ele não disse o que você fez? Sim. Ele disse: Adão, onde estás? Ou seja, porque Deus havia deixado ele numa posição de paz, uma posição de justiça, e agora ele não estava nessa posição mais. A partir daí, Adão respondeu para Deus: eu tive medo e me escondi. Tive medo. Sim. E o medo fez com que gerasse um conflito interno, ok? E daí, se você for analisar, o homem se tornou egoísta. Por quê? Porque quando Deus perguntou: por que você comeu do fruto que eu te proibi? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Então, por ter gerado um conflito interno nele, agora ele gerou um conflito externo com a mulher. Ele brigou a primeira vez com a sua esposa Eva. Uau! Então, essa é a origem do conflito. Por conta do medo, tudo causado pelo medo. Por medo, ele se tornou egoísta. Então, toda vez que uma pessoa vai mexer naquilo que é seu, e a pessoa não tem esse entendimento, não tem essa paz, ele vai virar uma onça, ele vai virar um leão. Ele vai se tornar cada vez mais violento para proteger aquilo que é seu, porque ele tem medo de perder. Hoje, por exemplo, as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo do futuro, as pessoas têm medo de morrer. As pessoas, elas não têm essa paz. Sim. E aí o conflito ainda está dentro delas. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu quero já ir do final para o começo. Jesus Cristo morrendo na cruz, Isaías profetizou que é o príncipe da paz. E quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou toda a parede de inimizade que tinha a humanidade com Deus. Então aquele que crê em Jesus, ele tem paz. Ele recebe novamente a paz, porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então as pessoas da humanidade, elas estão em conflitos até encontrar e crer em Jesus. Quando elas encontram Jesus e creem em Jesus, elas têm paz, elas voltam novamente para a presença de Deus. E vale ressaltar que o homem Adão estava na presença de Deus, e quando ele peca, ele sai para diante da presença de Deus e tem os seus filhos longe da presença de Deus. Agora Jesus faz o caminho contrário. Jesus, quando você crê nele, você que estava longe, ele traz você para a presença de Deus, para perto de Deus. Sim. E estando perto de Deus, você tem paz. E se você tem paz, você não tem medo. E se você não tem medo, você não é egoísta. Você é altruísta. Sim. E você vai procurar manifestar Jesus na terra. Agora, aproveitando essa deixa que o senhor já colocou, voltando um pouco a parte dos conflitos e tudo mais, eu vou separar por partes algumas coisas assim, como viver em paz em algumas situações. Que o senhor mesmo comentou do futuro, né? Tem pessoas que têm medo do futuro e acabam vivendo esse conflito diário por conta do futuro. Como a pessoa pode viver em paz com o seu próprio futuro? Porque eu acredito que esse medo vem por conta assim, a pessoa ela não consegue se ver lá na frente bem, então hoje ela começa a fazer o que for necessário para que quando chegar no futuro ela esteja bem. Então assim, se tiver que passar a perna em alguém, vou passar. Isso. Então aí como que a pessoa faz, a pessoa que está com medo do futuro, como que ela faz para poder ter paz hoje? Então, como eu já disse, né, a pessoa que tem medo do futuro, ela tem que se voltar para Jesus. Porque se você tiver paz, eu quero contar outra história para você entender isso. Uhum. Até brinco assim, um filme chamado 13 Homens e um Destino. Então Jesus estava num barco, veio uma tempestade com 12 discípulos. Tá? Então veio uma tempestade, o vento estava muito forte, e de repente os 12 discípulos começaram a se desesperar. Ou seja, nesse momento eles estavam preocupados com o quê? Com os familiares, estavam preocupados com o futuro. Aquele barco era o barco da empresa deles de pesca, ou seja, a empresa deles estava ali, o patrimônio da empresa deles estava ali, eles estavam preocupados com o futuro. E Jesus estava dormindo. Então a pergunta é, como pode, no mesmo cenário de tempestade, de insegurança, né, de cenário de insegurança, como pode ter 12 pessoas estar desesperadas e uma pessoa conseguir dormir diante disso? Sim. Então Jesus, ele é o príncipe da paz. Então Jesus tinha paz. Então quando eles acordam Jesus pega a paz que está dentro dele e lança na tempestade, o vento para e o mar se aquieta. Então a grande sacada aqui é Jesus. Sim. Então, por exemplo, aqui, se você quer ter segurança no futuro, mesmo que você esteja na sua empresa ou como um profissional liberal, ou fazendo o que você está fazendo durante o dia, no seu dia a dia, o que vai garantir o seu futuro é você ter essa paz, é você ter Jesus no seu coração. Ele te dá a certeza de futuro. Porque o nosso Deus, aquele que era, Sim. e será, ele atua no ele atua no presente. Por quê? Porque o passado já passou e o futuro ainda não veio. Então é no presente, com paz no coração, paz na mente e paz no coração, é que você vai traçar as estratégias, os objetivos claros, as metas claras para você atingir o futuro. Então se você tem paz no presente, com certeza o seu futuro será em paz. Então o segredo está em eu entregar o meu futuro nas mãos de Deus. E essa entrega é como se eu estivesse trazendo ele para perto de mim, entende? Exatamente. Isso. Aí através disso, isso não quer dizer que o fato de eu entregar, eu vou ficar inerte, parado, mas sim na dependência dele para poder executar tudo. Você vai fazer tudo o que você estava fazendo, mas agora com outra motivação. A motivação, o segredo está na motivação. A dependência dele, total dele. Ou seja, saber que a sua fonte de paz, a sua fonte de abastecer a sua energia, vamos dizer assim, a sua motivação de vida, ela vem de Jesus. Sim. Então, quando você tem paz, por exemplo, é muito simples. Você já experimentou fazer uma coisa sem paz? Já experimentou fazer uma coisa com paz? É diferente. Sim. Então, com paz, você consegue, o teu cérebro está mais tranquilo, o teu cérebro está mais recarregado, energizado, vamos dizer assim, ele está mais conectado com Deus. E se você está com paz, inclusive eu quero ler esse versículo aqui que vai falar muito. Ó. É o versículo que eu usei. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ou seja, porque a paz de Deus ela guarda, ela excede todo entendimento. Ou seja, independente dos conflitos que você tem ao seu derredor, se você tem paz interior no seu coração e na sua mente, pronto, você consegue em Cristo Jesus
descansado, ainda que tenha dificuldades, ainda que tenha as tempestades da vida, você consegue andar tranquilinho por cima das águas, vamos dizer assim. Sim. Você consegue resolver os problemas que tem que resolver Sim. ali com a paz interior. Sim. Isso se você está bem com você e está bem com Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Agora, aplicando esse conceito de viver em paz dentro do casamento. Como que seria isso na prática dentro do casamento? Trazendo Cristo para dentro do casamento, para aqueles casais que sempre vivem em conflitos, que sempre tem alguma dificuldade ou outra para poder se relacionar por conta disso, e não consegue ter paz no casamento. Como que a gente poderia aplicar? Para explicar isso aí, eu preciso falar para você que Jesus ele contou uma outra parábola. Eu vou aprofundar um pouquinho mais para a gente ter um pouco mais de conteúdo para abençoar toda essa galera que está nos ouvindo aí, né? Então, por exemplo, Jesus ele contou sobre uma parábola do bom samaritano. Jesus disse assim, estava vindo um homem e de repente ladrões e salteadores, eles pegaram e bateram nesse homem, roubaram esse homem e deixaram ele meio morto caído. A Bíblia fala assim que veio, estou parafraseando então o texto, veio um religioso, um sacerdote e passou ao largo e nem olhou, mas passou de longe. E veio um levita, olhou, mas passou de longe. E de repente um samaritano, ele vem, ele se aproxima, ele deita óleo nas feridas e passa o vinho, coloca ele na sua cavalgadura, no seu animal, leva numa hospedaria, trata dele e paga o que tem que pagar ali, e depois disso, se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Então, ou seja, o que nós entendemos aqui? Existem 3 combustíveis que motivam quase 8 bilhões de pessoas na Terra a se levantar todos os dias. 2 desses combustíveis geram conflito e 1 gera solução dos conflitos. Então, esses combustíveis são a cobiça, o egoísmo e a compaixão. Olha que tremendo isso aí. A cobiça, o egoísmo e a compaixão. Então, por exemplo, quem que pensa com cobiça? O ladrão. O ladrão que bateu naquele rapaz e deixou quase morto. Por quê? Porque como que pensa aquele que cobiça? O que é seu é meu. Ele pensa que tudo que é do outro é dele. O egoísmo é o pensamento do religioso que viu a pessoa caída e passou de longe. Então, qual é o pensamento dele? Eu sou tão justo que o que é meu, eu não dou. Então, esse é o pensamento, por isso ele nem socorreu. Mas o samaritano, que é um tipo de Cristo, ele se aproxima. Então, o pensamento dele é mais ou menos assim: o que é meu pode também ser seu. E aí eu sempre digo que tem 3 presentes que Deus nos dá. Tem presente que Deus dá só para nós, tem presente que Deus dá para nós e para mais alguém, e tem presente que nós somos apenas canais, que Ele dá para nós, mas não é nosso, é totalmente de outra pessoa. E agora, como é que se aplica isso no casamento? Então, por exemplo, você consegue imaginar o casamento sem cobiça? Você consegue imaginar o casamento sem egoísmo? Então, cobiça e egoísmo vai gerar conflito no casamento, ou em qualquer outra área. Mas a compaixão, o que é compaixão? Eu costumo dizer que Jesus elevou a empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Jesus elevou isso ao nível da compaixão, que além de você se colocar no lugar do outro, você sente a dor do outro. Sim. Então, por exemplo, se num casamento houver a cobiça e houver o egoísmo, então vai gerar conflito. Eu posso ilustrar algumas coisas que podem acontecer. Ótimo. Então, no casamento, por exemplo, quantas vezes tem problema no casamento porque deixou-se uma toalha molhada em cima da cama? Entende isso? Sim, isso acontece muito. Quantas vezes há uma briga porque o marido deixou um tênis num lugar e o chinelo, outro chinelo, outra coisa. Tem criança pequena e aí os brinquedos estão espalhados na casa e eles querem manter a casa limpa, querem manter a casa arrumada com criança pequena. Eu pergunto para você, como vai ser isso? Como você consegue manter uma casa arrumada com criança pequena que brinca o tempo todo e às vezes ele pega aquela caixinha de brinquedos e coloca para lá e para cá? Como manter uma casa? Não tem como. Então você pode limpar a sua casa, mas você não precisa limpar a sua casa tanto a ponto de você não usufruir dela. Que daí seria se tornar refém daquilo que Deus te deu. Exatamente, você não está usufruindo daquilo que Deus te deu. E outra, da pessoa também. Por quê? Tem pessoas que brigam por causa do rádio, por causa da televisão, por causa de um copo, que são seres inanimados. Ou seja, essas coisas não têm alma, não têm vida. E aí você briga por causa de uma cadeira que não tem vida, você briga por causa de um armário que não tem vida, de uma televisão que não tem vida, de uma toalha que não tem vida, e aí você briga com uma pessoa que tem vida. Entendi.
Por conta de algo que não tem vida, você acaba... Não tem vida, você brinca. Ou seja, você abençoa as coisas e usa as pessoas. Não, tem que mudar isso aí. Então você tem que usar as coisas e abençoar as pessoas. Então, uma das motivações que me levou a pregar essa mensagem é: vive em paz. Pare de achar conflito onde não tem. Pare de brigar nas pequenas coisas. É brigar por causa de um copo, por causa de um chinelo, por causa de uma toalha. Até eu disse o seguinte: depois, se uma criança morre, ou se esse cônjuge seu ele chega a falecer, aí a pessoa até preferiria que a toalha ficasse molhada, mas aí já é tarde demais. Então eu preguei essa mensagem para que as pessoas possam viver uma vida em paz antes que percam essa oportunidade, que é a vida no presente, não no passado e nem no futuro. Uau. Não, sensacional isso que o senhor falou, até porque é algo que aplica-se principalmente nesse universo que a gente está vivendo agora, dessa aceleração que está existindo, essa necessidade por uma produtividade excessiva, as pessoas que querem alcançar tudo muito rápido, de uma forma muito fácil, aí gera um estresse, até mesmo, antigamente assim, jovens tinham não tinham uma saúde muito boa, hoje os jovens estão tendo saúde péssima por conta dessa necessidade de estar sempre buscando algo, independente do que faça, né? Então a maior parte das vezes gera conflitos, principalmente em casamentos, né? Que eu já observei. E agora, para poder finalizar, o que o senhor diria de conclusão, resumindo toda a sua ministração, o que as pessoas precisam entender e começar a praticar, nem que seja o mínimo lá durante a semana, para que tenha um resultado na sua vida? Nós temos apenas uma vida para ser vivida. Viva ela, escolha vivê-la com paz. Uau. Isso aí. Uau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse podcast é um podcast pequeno, é um podcast que sempre vai ter a intenção de ser bem objetivo para poder transformar a sua vida. Mais uma vez, obrigado, Pai, por estar aqui. Vai estar aqui mais vezes, assim também como outras pessoas. E espero que isso tenha tocado seu coração. E então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e curtir também, porque isso ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, né? E viva intensamente o presente. Uau! Viva intensamente o presente. É isso aí. Com cada pessoa que você tem, que você ama. Amém. Amém? Amém. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.